E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula para concursos, sobretudo do INSS, nós vamos falar sobre a democracia. Pessoal, nós sabemos que o regime político é o Estado democrático de direito. E aí nós temos um parágrafo único que diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, então existe aquela democracia chamada de democracia representativa, que é a democracia indireta, porque nós temos o representante, ou ainda quando ela é dita direta, democracia direta. Tudo bem? Muito bem. O povo é o titular do poder constituinte. O regime democrático é aquele que se assenta no pilar da soberania popular. Isso é termo de prova, pessoal, sempre cai. O regime democrático é aquele que se assenta no pilar da soberania popular. E aí, como nós havíamos já esclarecido, a democracia indireta se dá por meio de representantes eleitos. Realmente, eles foram eleitos, por isso que é a democracia representativa. No caso do executivo, nós temos o presidente, o governador e o prefeito. Já no âmbito do legislativo, nós temos os vereadores, os deputados e os senadores. A escolha do judiciário não ocorre aqui, pois é uma regra meritória. Isso já caiu em provas de concursos, certo? É uma pegadinha que todo mundo acha que o judiciário também entra nesse âmbito, nesse quesito. Não, a escolha do judiciário não ocorre aqui, pois é uma regra meritória, é lógico, porque tem que ter o concurso e tal, beleza? Então essa daí é a democracia dita indireta. Por outro lado, nós temos a democracia direta, que se dá por meio do povo. Exemplos: plebiscito, referendo, iniciativa popular. Professor, qual que é a diferença de plebiscito para referendo para iniciativa popular? Pessoal, o plebiscito é uma coisa prévia, vocês vão ver aqui. É boa, né? Mas antes disso, só deixa eu terminar de falar uma coisa aqui. A conjugação da democracia indireta com a democracia direta origina aquilo que convencionamos chamar de semidemocracia. Então, a indireta com a direta, tudo junto e misturado, conjugado, certo? Gera a semidemocracia, também chamada de democracia participativa. Cuidado, democracia participativa não é a mesma coisa que democracia representativa. A representativa é a indireta, que quando somada com a direta gera a participativa ou semidemocracia. Tudo bem? Como nós estávamos falando, o plebiscito é uma consulta popular prévia. Isso aí define basicamente o que é um plebiscito. É uma consulta popular prévia. Consulta, porque vai consultar o povo, vai ver a opinião e tal. Popular, povo, né? Prévia, porque é antes, se dá antes, acerca de determinado ato ou programa governamental. Às vezes o governo está querendo implementar um programa. Ah, mas será? Vamos fazer um plebiscito? Vamos fazer uma consulta popular prévia? Então, a consulta popular prévia caracteriza o plebiscito a respeito de determinado ato ou sequer um programa governamental. Para você ter uma ideia, houve um plebiscito no estado do Pará para que os membros daquele estado votassem se o estado seria dividido em dois, se tornando Pará e Carajás, ou ainda Pará e Patagós, ou ainda divisão em três partes: Pará, Carajás e Patagós. Nessa consulta plebiscitária, o resultado foi pela não divisão, certo? Tá. Já o referendo também consiste em uma consulta popular, só que ela é posterior, ela não é prévia, acerca de determinado ato ou programa governamental. Na verdade, você já tem um ato instalado e submete o mesmo para ver se a população confirma ou não confirma. Então já existe. Então ele é posterior. O que a população vai fazer é só confirmar ou não confirmar, né? Se vai querer ou não.
Exemplo, o Estatuto do Desarmamento. Isso aqui cabe como argumento de redação, gente. Referendo, plebiscito, sobretudo nos aspectos, né, sociais, nas temáticas sociais, que é o que o Enem aborda. Então, eu acho interessante vocês estudarem esses argumentos, pesquisarem mais a fundo. Tá? O Estatuto do Desarmamento, o Congresso Nacional decidiu pela proibição da comercialização de armas de fogo. Então, o próprio Congresso Nacional decidiu pela proibição da comercialização de armas de fogo. Em referendo, essa proibição foi submetida ao crivo popular e o povo brasileiro foi às urnas a favor da não manutenção do ato que foi implementado. Em outras palavras, o brasileiro não referendou aquela medida. Já a iniciativa popular é quando o povo coloca nos trilhos do processo legislativo um projeto de lei, né? Então, por isso fala iniciativa popular. O povo teve a iniciativa, esse projeto de lei. Então, é o exemplo clássico que se tem da democracia direta. É o exemplo mais clássico da democracia direta em que o povo é o agente responsável, certo? E aí nós temos o parágrafo 2º, artigo 61, em que a iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados. Não é no Senado, pessoal. Até destaquei porque isso é questão de concurso. Fala que é Senado. Não é apresentado ao Senado, e sim à Câmara dos Deputados. Um projeto de lei. Um exemplo clássico de iniciativa popular é a famosa Lei da Ficha Limpa, que foi a Lei Complementar 135 de 2010. Tá? O que fala essa Lei Complementar 135 de 2010? A famosíssima Lei da Ficha Limpa. Bom, a Lei da Ficha Limpa surge da iniciativa popular, mais de 1.500.000 assinaturas, para você ter uma ideia, certo? Com a liderança de mais de 60 instituições, com a Associação dos Juízes Federais Brasileiros, com a Associação Nacional dos Procuradores da República, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, né, CNBB, da OAB. Com isso, o projeto é aprovado com unanimidade na Câmara, 513 deputados. Unanimidade no Senado Federal, 81 senadores. Portanto, não houve nenhum veto às suas disposições. Agora a gente vai ver uma parte interessante, que é a parte dos poderes. Artigo 2º do texto constitucional. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E o baluarte, o expoente da tripartição dos poderes, gente, foi quem? O famoso Charles de Montesquieu, de La Secondat, se eu não me engano. Tá? E a obra clássica dele é O Espírito das Leis. Isso é, quando o concurso fala de poderes, que cobra normalmente o concurso? Quem foi o baluarte, o expoente de Montesquieu, qual foi sua obra, O Espírito das Leis, e também as formas atípicas de cada poder. Como assim, professor? Formas atípicas de cada poder. Porque a gente sabe que o legislativo tem a sua função, o executivo tem a sua e o judiciário tem a sua. Mas, eventualmente, esporadicamente, né, não sei se posso utilizar esse termo, mas não é eventualmente nem esporadicamente, mas atipicamente, de forma, né, atípica, ele vem a desempenhar funções que não lhe são natas diante, né, da pregação de Montesquieu. Como assim? Vocês vão entender. Olha só, a gente sabe que o poder executivo é atividade executante, a parte de administração. O poder legislativo, atividade de normatização, de normatizar, de legislar, de tornar as coisas normais, entre aspas, né? Seguir a lei, o cumprimento a risco das leis. Já o poder judiciário é atividade judicante, esse é o termo, prestação jurisdicional à população. Termo de prova, prestação jurisdicional à população. Mas isso vocês sabem, isso aqui é a tradição, a forma tradicional, a forma típica que cabe a cada poder. Entretanto, nós vamos ver o seguinte, olha só. O poder legislativo, ele pode executar e julgar. O poder executivo pode legislar e julgar. E, por fim, o poder judiciário pode legislar e executar. Para vocês entenderem, eu trouxe um exemplo para cada situação específica. Olha só, certo e sim de legislar. O poder executivo atipicamente legisla, tá?
Exemplo, lembrar-se das medidas provisórias ditadas pelo presidente da República, julgamento de um processo administrativo e disciplinar visível e conhecido de todos. Além disso, tem-se o caso das multas de trânsito, mas isso nós não vamos entrar, não cai muito, tá? Tem os tribunais militares marítimos lá também, não sei o quê, mas não vai entrar nisso aí, tá, gente? Que também são julgamentos administrativos. O Poder Judiciário atipicamente legisla. É de forma atípica. Muito bem, gente. Muito obrigado.